tempos, aquele indescritível, aquela inconcebível, inexprimível, inata e ação obstruída. Hoje eu vou ministrar o Genan, a permissão da prática de Manju Gosaya, conhecido como aqueles que se pratica com louvor, juntamente com Avalokitesvara e Vajrapani, são as deidades dos três tempos, das três famílias. Nós oramos a eles. O Manjushri, a deidade da sabedoria, da inteligência, praticando. Quando eu era criança, em Kombu, no monastério de Kombu, tinha as relíquias de Lobsang Gesungkapa. E naquele tempo, os monges pequenos recitavam muito o Arapazanadi, o mantra de Manjushri. E eles prostravam a essas relíquias de Gesungkapa e também enquanto rezavam o mantra de Arapazanadi. E eu também aprendi a recitar o mantra de Arapazanadi e fazer as prostrações às relíquias de Lama Tsongkhapa. Hoje, e mesmo os monges, e hoje em dia, desde então, seja todos os tibetanos, jovens e velhos, sem distinção, todos eles recitam o mantra de Om Arapazanadi. E sem incrementar a sabedoria, é impossível distinguir a realidade dos fenômenos. Você não será capaz de realizar e de entender a verdadeira maneira de existir dos fenômenos. E se você tem uma mente clara e pacífica, então a sua sabedoria e inteligência pode ser usada para analisar as coisas como elas existem. E desde que se você for capaz de ver a realidade claramente, então a deidade Manjushri, para vocês que são capazes de ver as coisas claramente, então para vocês a deidade Manjushri é muito precioso. A sua santidade perguntou se o chá já chegou e parece que ainda não chegou. Então, desde pequeno, eu recito o mantra de Om Arapazanadi, Om Arapazanadi. E quando era em Kombu, quando era pequeno, eu até hoje eu lembro claramente quando esses pequenos monges ali no templo recitavam esses mantras de Om Arapazanadi e eu os imitava. E no monastério de Kombu, entre os monges que prostravam as relíquias de Lama Tsongkhapa, e tinha um monge em especial que eu realmente era pequenininho, uns 3 anos, e eu mostrei uma face que mostrei uma cara para ele que eu não gostava dele. Então ele correu, esse monge, ao ver minha cara assim, ele correu e escondeu dentro de uma porta e fechou essa porta. Então eu peguei e joguei umas cinzas na porta desse monge. Eu era muito pequeno, devia ter uns 3 anos.
E em Kambun, na sala de prece, eu lembro que eu via muitas pessoas prostrando as relíquias de Lama Tsongkhapa, e eu, desde então, eu também aprendi a recitar o mantra de Orapazanadi. E gradualmente existem várias maneiras de praticar Manjushri. Tem ele irado, pacífico e semirado. E eu recebi todas as diferentes transmissões de Manjushri. E todas as manhãs, quando eu acordo, eu medito sobre a Bodhicitta. E antes do mantra de longa vida, eu recito o mantra de Arapazanadi. Então, tem vários tipos de inteligência ou sabedoria. Tem grande, profunda, inteligência muito clara. Então, a inteligência da sabedoria, nós podemos desenvolver essa sabedoria. Isso é crucial para esse mantra e esses aspectos de Manjushri, esses diferentes aspectos da sabedoria dentro da nossa sabedoria. É muito importante para nós fazermos debates, ensinar, estudar e assim por diante. E como eu disse, desde quando eu era pequena, uns 3 anos, eu tenho uma sensação muito cercana de Manjushri, e eu sempre recito esse mantra desde pequeno. E agora que eu estou com mais ou menos 87 anos, e quando eu olho para trás na minha vida, eu acho que devido ao fato de eu ter sempre recitado Manjushri e rezado para ele, eu posso ver como a minha inteligência, a minha sabedoria incrementou muito. Então, eu vejo esse benefício de recitar o mantra de Om Arapazanadi. Então, eu suplico a vocês, meus amigos do Dharma, que também recite esse mantra de Om Arapazanadi. E se você será capaz de incrementar sua inteligência sob as bênçãos de Manjushri, então você será capaz de estudar bem os temas que você tem em mente. E você também será capaz de aprender esses temas, esses tópicos muito claramente. Entre os meus assistentes filosóficos, existem algumas que mesmo que entre eles tem alguns que, mesmo que eles trabalham arduamente, a mente deles não é brilhante. Mas, a meu respeito, mesmo que eu não trabalhei arduamente para isso, eu tenho uma mente muito clara. Talvez isso seja devido às impressões mentais de vidas passadas. E desde quando eu era pequeno, sob as bênçãos de Manjushri, eu também rezava para Manjushri é uma deidade que tem a função de abençoar, nos abençoar para que nós desenvolvamos uma sabedoria.
Lama Tsongkhapa é uma pessoa muito conhecida. Era uma pessoa grandiosa que foi abençoada por Manjushri. E o lugar de Lama Tsongkhapa era perto de onde eu nasci. E quando eu leio as preces, os louvores de Lama Tsongkhapa, eu sempre penso, Lama Tsongkhapa pertencia a um lugar que era perto de onde eu nasci. E Lama Tsongkhapa também estudou todos os textos das diferentes tradições budistas, Sakya, Kadampa, Nyingmapa. E naquele tempo eles não tinham todas essas facilidades que nós temos hoje em dia. Mas eu nasci no mesmo lugar, perto do mesmo lugar que Lama Tsongkhapa nasceu, eu, tendo nascido nesse tempo e vivido nesse tempo atual, eu tive a oportunidade de discutir, de dialogar com vários cientistas sobre esses vários temas muito profundos. E tendo essa oportunidade de discutir, de dialogar com diferentes pessoas de vários países, então eu sinto que a dupla espada de Manjushri brilha cada vez mais sobre mim. Na prece de Manjushri é dito que ele elimina a escuridão dos três mundos. E hoje, tendo conhecido pessoas, muitas pessoas de diferentes estados sociais, o que eu quero dizer é que nesses três mundos nós não temos uma conexão direta, mas nesse mundo do desejo, através da prática dos ensinamentos, eu tenho ajudado a eliminar as ações negativas das mentes das pessoas, ou ensinado aquilo que deve ser aceitado e aquilo que deve ser abandonado. Então, com a ajuda isso é com a ajuda do mantra de Omarapazanadi. Então, com Manjushri na mente, eu estou ministrando esse Genan de Manjushri. Os três mundos significam mundo de forma sem forma e essa é a prece em 7 linhas.
Aos Tathagatas dos três tempos, que sois os leões da estirpe humana, embora transcendido, permanecem em todas as direções, a todos vós, sem exceção. Sinceramente, me prostro com meu corpo falimente, com a energia que almeja o caminho do Bodhisattva, com um sentimento de profundo respeito e com o meu corpo multiplicado como os átomos do mundo, a todos vós, Budas, usados como verdadeiros, eu me prostro. Em cada átomo existem Budas, inumeráveis como os átomos. No meio de cada átomo, multidão de Bodhisattva. E eu sou confiante de que a esfera de todos os fenômenos é igualmente, inteiramente repleta com Budas. Com infinitos oceanos de louvores a vós e oceanos de sons com aspecto da minha voz, eu canto as excelentes qualidades de vós, todos vitoriosos, e louvo a todos Buda e do além. Lindíssimas flores e grinaldas excelentes, músicas melodiosas e assim por diante, luzes brilhantes e incensos sublimes, eu ofereço a vós, vitorioso. Essa deveria ser só a parte que o Lama deve recitar para a preparação, mas aqui não tem problema se nós recitamos juntos. E agora nós tomamos refúgio nas três joias. Eu me refugio nas três joias, Não é importante somente recitar esses versos, mas apesar de que nós recitamos esses versos, nós devemos também eliminar todas essas ações negativas que usa armas, e nós devemos rezar para que todas essas ações negativas sejam eliminadas do mundo e que nós possamos nós possamos ajudar o mais possível uma inúmero quantidade de pessoas, e mesmo que você não seja capaz de ajudar as outras pessoas, ao menos evite de não prejudicá-los. Nas práticas Tantra, nós temos a visão da vaziedade, que a sua mente torna vazia de existência inerente, e todas as aparências da deidade que você vai receber iniciação, ela se transforma em vaziedade, ela não tem existência intrínseca. E a natureza básica da mente é vaziedade. Então, a natureza vazia da mente da deidade e a natureza vazia da própria mente, da nossa própria mente, é do mesmo gosto, do mesmo sabor, da mesma essência.
Para visualizações, para este Dhyanam, você imagina Manjushri nessa forma aí, que vocês estão vendo, dessa cor aí, que está no monitor, como uma espada na mão direita. E visualiza que raios de luz irradiam da testa do lama, que surge como área Manjushri. O lama é na forma de Manjushri. As luzes fazem oferenda a todos os Budas e tocam a testa deles, invocando suas mentes. E então as bênçãos de todos os Budas emanam da testa de cada um deles, na forma de raios de luzes, e se dissolvem na testa do lama, com um profundo senso de devoção. E imagine que no coração do lama tem a letra D, DHI. E esses raios de lamas invocam todos os Budas e Bodhisattvas das 10 direções e eles dissolvem no coração do lama. E esses raios de luz, invocado pelo lama, beneficia todos os seres sencientes. Então, vocês fazem oferenda a Manjushri. O lama tem que ser visualizado na forma de Manjushri, inseparável de Manjushri. O lama está fazendo a autogeração na deidade de Manjushri. Com um profundo senso de devoção, nós fazemos a prece da Manjushri. Eu rendo homenagem ao Lama e ao nobre Senhor Manjushri, a voz Manjushri, cuja inteligência não é encoberta pelos dúbios e obscurecimento, é completamente pura e plenamente manifesta. A voz que seguras na altura do seu coração, um texto de escritura simbolizando a visão de tudo o que existe, assim como são, que com a mesma compaixão amorosa de uma mãe para o seu único filho, ensinas em 60 modos a todos os transmigradores, capturados na prisão do samsara, cegos pela escuridão da ignorância e oprimidos pelo seu sofrimento, que ao programar o Dharma de forma semelhante a um estrondo de dragão, nos desperta do estupor das nossas ilusões e nos livra das correntes do ferro de nosso karma, que, ao empurrar a espada da sabedoria, corta o sofrimento onde quer que seus brotos apareçam, eliminando a escuridão de toda a nossa ignorância. Primordialmente, perfeito vós sois o herdeiro principal de todos os Budas, aquele que aperfeiçoa as qualidades das 10 direções. A vós, cujo corpo principesco é adornado com 112 marcas e sinais de todo o Buda, a vós, Manjushri, respeitosamente eu rendo homenagem e suplico, elimine a escuridão da minha mente. Essa prece tem que ser recitada 3 vezes. Imaginam que vocês recitam mais 2 vezes, porque a velocidade que o Dalai Lama recita, baixinho. Imagina que mesurei os raios de luz branca emanando da testa do Lama e se dissolve na testa do discípulo. Recita Omarapazandi, Omarapazandi, Omarapazandi.
as bênçãos das deidades do Lama de Arapazanadi descem e entram no seu coração como se fossem isdas. E com essas visualizações que vocês estão recebendo essas benções, recitem Om Arapazanadi. Om Arapazanadi, 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 Om Arapazanadi. Om Arapazanadi, Om Arapazanadi, Om Arapazanadi, Om Arapazanadi, Om Arapazanadi, Marapazandia, 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 Marapazandia. Marapazandia, 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 Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia, 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 Marapazandia. Marapazandia, 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 Marapazandia. Marapazandia, 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 Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia, Marapazandia, Marapazandia. Marapazandia. O Lama ainda está parece que ainda está fazendo a preparação da geração, da autogeração. 직실이 여도가 시콘데 저는 뭘로 나랑 그 심게 딱 봐서 Tem esse verso que parece que é muito bonito, que fala: todas as coisas existentes no samsara e nirvana, sem exceção, são designados pela nossa mente, são rotulados pela nossa mente, que mesmo que as coisas nos aparecem ter uma objetividade, mas eles não existem dessa maneira. Então, é dito que nesse verso também diz que essa mente, se você analisa propriamente essa mente, que então essa mente também não existe, independentemente, sem depender de outros fatores. Não existe. Então, o que isso nos mostra é que as coisas existem de maneira interdependentemente.
양 팬은 제대로 지기. 진짜인데 된중이 다들이 간다지. Todas as Onde coisas que que são originado interdependentemente não existem por eles mesmos, mas eles existem dependente de outras coisas, outras condições. E mesmo que as coisas não tenham uma existência intrínseca, eles ainda provocam todos os tipos de resultados e efeitos. E esses efeitos nos afeta. Então, tendo restado a Omarapazana por 100 vezes, então coloque a sua mente, posicione sua mente na vaziedade. E nós aqui estamos meditando sobre Manjushri. Então você tem que procurar onde está Manjushri. É claro que nós visualizamos Manjushri com o texto, com a escritura, mas se você tenta investigar onde é Manjushri, quem é Manjushri, você não encontrará Manjushri em nenhum lugar. E a mesma coisa com Buda. Se nós analisamos o Buda através das 7 maneiras de analisar, você não encontrará nada que seja Buda ou Manjushri, mas eles existem de maneira convencional. O que acontece é que dentro da nossa mente nós nos aferramos a uma coisa sólida chamada Buda. Mas quando você usa o raciocínio analítico, não tem nada que seja um Buda sólido ou um Manjushri sólido. Mas devido à nossa ignorância, nós nos aferramos a uma objetividade, seja em Buda, seja em Manjushri, em tudo aquilo que nós vemos. Mas quando nós usamos a nossa investigação analítica, nós veremos que as coisas não existem dessa maneira. Eu medito muito sobre a vaziedade. A vaziedade. E talvez eu possa dizer que eu tenho um tipo de realização sobre a vaziedade. E também sobre a Bodhisattva, eu posso dizer que eu realizei algum grau da Bodhisattva. Eu não estou dizendo isso como uma mentira. E eu tenho praticado esses 2 pontos por muitos e muitos anos. Então, eu combino essas duas inseparáveis da Bodhisattva e da vaziedade. E eu tenho tendo praticado por muitos anos, eu posso ter que eu tenho a experiência dessa Bodhisattva e vaziedade. E isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Precisa de muito esforço, muita determinação em praticar esses 2 combinados. E hoje em dia, devido à gentileza dos meus tutores, hoje eu posso dizer que tenho uma compreensão muito profunda de Bodhisattva e vaziedade. Então, nesse momento, eu medito sobre a vaziedade. Então, com esse verso das com o verso das 7 linhas, eu dedico a todos os seres sencientes. Por meio da recitação,
Aqui no texto diz que a gente tem que recitar essa Ganloma, essa prece de Manjushri por 21 por vós 21 vezes, mas se nós recitamos 3 vezes, está bem. Então, imagine que vocês recitam 3 vezes o Ganloma. A voz Manjushri, cuja inteligência não é encoberta pelos 2 obscurecimentos, é completamente pura e plenamente manifestada, a voz que segura na altura do vosso coração um texto de escritura simbolizando a visão de tudo o que existe, assim como são, que com a mesma vossa compaixão amorosa de uma mãe por seu único filho, ensina em 60 modos a todos os transmigradores, capturados na prisão do samsara, cegos pela escuridão da ignorância e oprimidos por seus sofrimentos, que ao programar o Dharma na forma semelhante a um estrondo de dragão, nos desperta do estupor de todas as ilusões e nos livra da corrente dos ferros do nosso karma, que ao empunhar a espada da sabedoria, corta o sofrimento, onde quer que os seus brotos apareçam, iluminando a escuridão de toda a inteligência. Primordialmente perfeito, vós sois o herdeiro principal do Buda, aquele que aperfeiçoa as qualidades dos 3 estágios. A voz cujo corpo principesco é adornado com as 112 marcas e sinais de um Buda. A voz Manjushri, respeitosamente eu rendo homenagem e suplico, elimine a escuridão da minha mente. Imagine que você recitou isso por 3 vezes. Agora faça a oferta do mandala para receber o primeiro Jinan. Não, primeiro, antes do mandala, antes da oferta do mandala, primeiro vamos fazer essa oferência da torma, que é para eliminar todos os obstáculos, ou todos os espíritos que possam criar interferência. Eu mesmo, pessoalmente, não considero nenhum desses espíritos como os inimigos. Quando eu estou fazendo isso, eu não considero nenhum obstáculo como ninguém como criador de obstáculo. E eu, em vez de mandar eles para fora, eu falo, vem para cá, vem para cá. E eu ministro ensinamentos para eles, porque não existe nada porque não tem nada que nos prejudica. E você não gosta que ninguém te prejudique, assim também você também não, assim como eu não gosto que ninguém me prejudique, eu também não vou prejudicar ninguém. Agora a oferta do mandala. Esse é o mandala curto. Esse solo universal purificado com água perfumada e cheio de flores, adornada pelo Monte Meru, 4 continentes, o Sol e a Lua, visualizo como os campos abençoados de Buda e ofereço a vós que todos os seres transmigradores, alcancem a felicidade de uma terra pura. Idam Guru Retna Mandalaka Niryatayami. 다 야라도 뭐 차rsum 제다 돌 뒤부실라나 창세와다 최저자와다 A próxima
recitar essa expressa em 7 linhas, em 21 vezes, mas nós vamos recitar a breve. Eu não tenho a tradução dessa prece pequena em 3 linhas aqui comigo, em 7 linhas comigo aqui, mas imagine que agora vocês... Durante a preparação, eu visualizei eu mesmo como Manjushri. Eu sou alguém que tem uma conexão com Manjushri desde quando eu era pequeno. E eu tenho eu posso dizer que por causa disso, devido a essa minha conexão com Manjushri, eu posso dizer que eu tenho um grande grau de sabedoria. Então, imagine que o Lama que está aqui em frente a você é Manjushri. Visualiza que raios de lama, essa é a bênção do corpo. Visualize que raios de luz irradiam da testa do lama e que surge como área Manjushri, e depois nós faremos oferendas a Manjushri. Aqui, quando nós falamos de oferendas, a melhor oferenda que você pode oferecer ao lama é as suas próprias práticas genuínas. As luzes fazem oferendas a todos os Budas. Imagina que você está oferecendo as suas próprias práticas aqui e tocam a testa deles, invocando suas mentes. Então, as bênçãos de todos os Budas emanam da testa de cada um deles, da forma de raios de luz, ele se dissolve na testa de lama. Com um profundo senso de devoção e respeito, recite a prece Gaulama. Eu rendo homenagem à voz Manjushri, cuja inteligência não encoberta pelos 2 obscurecimentos é completamente pura e plenamente manifestada. A voz que seguras na altura do vosso coração um texto de escritura simbolizando a visão de tudo que existe, assim como são, que com a mesma compaixão amorosa de uma mãe por seu filho, ensina em 60 modos a todos os transmigradores, capturados na prisão do samsara, cegos pela escuridão da ignorância e oprimidos pelo seu sofrimento, que o programa do Dharma, de forma semelhante a um estrondo de lama. E assim por diante. Imagine que o lama está na forma de Manjushri, e essa aparência de Manjushri é uma forma jovem e que elimina a escuridão dos 3 mundos. Então, Lama é dotado de todas as qualidades de todos os Budas. Imagine Imaginai os raios de luz branca emanam da testa do lama e se dissolvem da testa do discípulo. Imagina que raios de luz branca emanam da testa do lama e se dissolvem na testa do discípulo. Isso purifica todas as ações negativas e impurezas que você acumulou contra o corpo e inunda com a convicção de que você recebeu todas as bênçãos de Manjushri. Mesmo que imagina que esses raios de luzes sejam as bênçãos que você recebeu e a própria bênção, são todos rotulados, são todos vazios de existência inerentes. É assim que você recebe a bênção do corpo de Manjushri. Imagine a próxima benção
da fala. Visualize que raios de luz irradiam da garganta do lama em forma de manjushri. Esses raios de luz fazem oferendas a todos os Budas e tocam a garganta deles, invocando assim as mentes deles. Então, essas bênçãos de todos os Budas emanam da garganta de cada um deles na forma de raios de luz e dissolvem na na garganta do lama. Com um profundo senso de devoção e respeito, suplique ao lama na forma do manjushri, recitando a prece de Ganloma. A voz manjushri, cuja inteligência não é encoberta pelos dois obscurecimentos é completamente pura, plenamente manifestada, a voz que seguras na altura de vosso coração um texto de escritura simbolizando a visão de tudo que existe, assim como são, que com a mesma compaixão amorosa de uma mãe para o seu único filho, ensina em 60 modos os transmigradores, capturados na prisão do samsara, cegos pela escuridão da ignorância e oprimidos por seu sofrimento, que o programar o Dharma de forma semelhante como um estrondo de um dragão, nos desperta do estupor das nossas ilusões, nos livros das correntes de ferro do nosso karma, que o empunha a espada da sabedoria, corta o sofrimento onde quer que seus brotos apareçam, eliminando a escuridão de todas a ignorância. Então, imagine que raios de luz branca emanam da testa do lama e se dissolvem na sua garganta. Isso purifica todas as ações negativas e impurezas que você acumulou por meio da fala e inunda com convicção que você recebeu todas as bênçãos de fala e que você é capaz de obter essa língua afiada. Então, eu sempre penso em ajudar todos os seres sencientes. Até quando o espaço permanecer e nele permanecer todos os seres sencientes, possa eu também permanecer e eliminar todo o sofrimento dos outros seres sencientes. E eu penso isso sinceramente, que de ajudar a eliminar todos os sofrimentos de todos os seres sencientes. Então, imagine que a luz vermelhas emanam da garganta do lama e dissolvem na sua garganta. Não é luz branca, é luz vermelha. Então, imagine que esses raios de luzes emanam da minha garganta e dissolvem na sua própria garganta. A próxima é a bênção da mente, a bênção da mente. Eu cultivo e medito, eu cultivo a meditação de bodhicitta e vasidade. Essa é a minha oferenda a todos os Budas, sempre. Visualize que raios de luz irradiam do coração do lama em forma de manjushri. Esses raios de luz fazem oferenda a todos os Budas. Essa é a minha oferenda a Buda, a todos os Budas da união de bodhicitta e vasidade. E estou com o coração deles, invocando assim as mentes deles. Então, essas bênçãos emanam do coração de cada um deles, em forma de raios de luz, e se dissolve no coração do lama. E recite a prece de Manjushri por 3 vezes. A voz Manjushri, cuja inteligência é encoberta pelos dois obscurecimentos e completamente pura e plenamente manifestada, a voz que seguras na altura do vosso coração um texto de escritura simbolizando a visão de todos o que existe, assim como são, que com a mesma compaixão amorosa de uma mãe por seu único filho ensina em 60 modos a todos os transmigradores, capturados na prisão do samsara, cegos pela escuridão da ignorância e oprimidos pelo sofrimento,
que ao programar o Dharma de forma semelhante a um estrondo de dragão, nos desperta do estupor de nossas ilusões e nos livra das correntes de ferro do nosso karma, que ao empunhar a espada da sabedoria, corta o sofrimento onde quer que seus brotos apareçam. Primordialmente perfeito. Vós? E assim, imagine que imagináveis raios de luzes emanam do coração do Lama e se dissolvem no seu coração. Isso purifica todas as ações negativas e impurezas que você acumulou por meio da mente. Imagina que raios de luz branca emanam do coração do Lama e se dissolvem no seu coração. Todas as coisas existem interdependente. E a nossa atitude, por meio da meditação da vazeidade, nós usamos isso como antídoto à ignorância e do autocentrismo. A ignorância, aquela que nos instiga a ser egoístas. Meditando sobre... Imagine que imensuráveis raios de luzes azuis emanam do coração de Lama e se dissolvem no coração do discípulo. Isso purifica todas as ações negativas e impurezas que você acumulou por meio da mente e inunda... imagine com a convicção de que você recebeu todas as bênçãos da mente. Eu repito que eu medito todos os dias sobre a visão da vazeidade, que é o método, o que é a sabedoria, e o método que é a bodhicitta. Então, imagine que essa bodhicitta, em união com a vazeidade, em forma de raios de luz azuis, emanam do coração do Lama e dissolvem no seu coração. E que esses raios de luz ajudam você a eliminar essa ignorância que faz com que você aferre em maneira errônea as coisas como se houvesse uma existência por elas mesmas. E através dessa bênção, ajuda que você veja as coisas da maneira que elas existem, imbuída de vaziedade. Ou falta de existência inerente. Essa versão ajuda você a gerar essa visão suprema. E com isso nós completamos o Genan de Manjushri, Om Marapasanadi, as benções de corpo, fala e mente, de Manjushri. No mundo atual, tem muitos países que praticam o budismo. Mas aquilo que me parece que o Tibete é o único país que é capaz de explicar plenamente a tradição budista, os ensinamentos de Buda, por meio do raciocínio lógico. Então, hoje vocês receberam os ensinamentos puros de Buda. Então, aquilo que vocês têm que focar agora, focar a mente de vocês, é estudar plenamente os estudos e claramente os estudos de Buda, os ensinamentos de Buda. Nós tibetanos preservamos puramente os ensinamentos da Universidade de Nalanda. E nós, tibetanos, temos uma fé inabalável
aos ensinamentos do Buda. Nós devemos nos considerar uns seres muito especiais, nós tibetanos devemos nos considerar muito especiais por ter como patrão, como padroeiro, Avalokitesvara, que toma conta de nós. E como Manjushri, você tem que ter uma plena convicção que você recebeu o Genan, as bênçãos de Manjushri completa, imbuídas da vaseidade e da bodhisattva. Todas as práticas que eu faço em conexão com isso, e por isso que eu fui capaz de ministrar esse Genan a vocês. Então, faça o seu melhor para praticar a bodhisattva combinada com a vaseidade. O atendente falou para ele que ele esqueceu de falar a última parte do texto, que é: farei tudo aquilo que a deidade principal aconselhou. Com essas palavras, você promete manter os samayas e os votos. Farei tudo aquilo por 3 vezes. Farei aquilo que a deidade principal aconselhou. Com essas palavras, você promete manter os samayas e os votos. Farei tudo aquilo que a deidade principal aconselhou. Com essas palavras, você promete manter os samayas e os votos. Como agradecimento, agora se oferece o mandala. Estão recitando uma prece para a longa vida de Sua Santidade. Esse é um verso de dedicação, foi recitado também. Agora as perguntas. Essa é do Instituto de Medicina. A minha pergunta é: como eu devo fazer as coisas para beneficiar os outros? A medicina tibetana é muito bom para as enfermidades crônicas. A medicina alopática, é claro que é bom para coisas emergenciais, mas para a enfermidade crônica, a medicina tibetana é ótima.
Enquanto você estiver tratando o paciente, você tem que ter um bom coração. Tem um dizer no Tibete, no passado tinha um dizer no Tibete, esse doutor, esse ou aquele doutor, pode ser, saber muito e saber de todos os tipos de doença. E ele, as pessoas que, mesmo que esse doutor também, ele me tratou também. E as pessoas dizem que esse médico era muito... Depois que esse médico me tratou, e eu tive, meu braço ficou inchado. Aí naquele tempo eu peguei e falei assim, esse doutor gordo me tratou e me fez mal. Mas isso é justo uma fala assim. Mas voltando à medicina tibetana, a medicina é muito boa. A medicina tibetana é muito boa e você tem que combinar, tratando do seu paciente, combinar a medicina tibetana com a medicina alopática. Eu sou da escola de Suja. O que eu vejo assim que muitos jovens tibetanos estão imitando os jovens estrangeiros, e isso no vestimento e tudo, na maneira de comportar e tudo. Isso declina a nossa tradição. Sua Santidade, o que você está dizendo é verdade. Nos últimos anos, os tibetanos foi deixado levar pelos ocidentais e esquecendo a sua própria tradição. Nós erramos nesse ponto. A respeito da medicina tibetana, até nesse ponto as pessoas estão prestando mais atenção na medicina alopática e esquecendo a nossa própria tradição. Mas nós temos que reviver a nossa tradição tibetana. Porque os estrangeiros, os ocidentais principalmente, eles veem coisas boas na nossa tradição, principalmente a tradição filosófica. Então, nós devemos expandir nosso contato com a nossa cultura com os ocidentais. Eu sou eu sou da escola de Siviji Chondra. Eu gostaria de perguntar, por favor, aconselhe-me a continuar meus estudos para que eu possa contribuir à causa tibetana. Eu não estou dizendo, eu não quero dizer que nós estamos 100% corretos daquilo que nós fizemos.
Mas nós, nesse período que estamos aqui na Índia, nós conseguimos combinar os estudos ocidentais com a nossa tradição tibetana, não esquecendo da nossa tradição tibetana. A educação ocidental é mais ou menos mais focalizada no desenvolvimento material, mas em relação à nossa mente, a tradição tibetana budista do meu ponto de vista, é a melhor para compreender as mente e as emoções. A minha pergunta é, muitos dos textos do treinamento da mente, Lojong, mencionam que a Bodhisattva sozinha pode satisfazer as duas acumulações. Uma vez que o amor afável é assim por diante, não se opõe à ignorância, ela não pode destruir as falhas graves, como a raiva. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Todos os seres sencientes infinitos como o espaço, inclusive o nosso mundo, todos eles são iguais em não querer o sofrimento e querer a felicidade, assim como eu. E todas as desgraças que acontecem comigo é devido a um autocentrismo. Nós devemos pregar que todos esses sofrimentos que acontecem com os seres sencientes infinitos como o espaço amadurecer sobre mim. Então, dessa maneira, direta ou indiretamente, nós podemos ajudar todos os seres sencientes. Isso tem a ver com Tonglen. Escambiar-se você mesmo com os outros. Tem um verso que diz que possa todos os sofrimentos dos seres sencientes amadurecer sobre mim. Por causa desse sofrimento, por causa desses sofrimentos que eu estou enfrentando, possa esse meu sofrimento ajudar a dissipar todos os sofrimentos de todos os outros seres sencientes. E essa oração pode ajudar você a incrementar a sua determinação a trabalhar para todos os seres sencientes. É claro que você faz essa prece, possa todas as minhas virtudes amadurar sobre todos os seres sencientes. Mas essa pergunta que foi feita é relacionada ao texto do Bodhisattva Charyavatara. E tem uma pergunta aqui no fim que fala que você deve praticar o Dharma sagrado em segredo. É claro que, se falando nesse termo aqui, praticar o Dharma sagrado em segredo, que não é que todas as pessoas são capazes de realmente fazer essa prática de amadurecer todos os sofrimentos dos outros sobre o sofrimento de todos os seres amadurar sobre mim. Para isso, você tem que estudar o Bodhisattva Charyavatara profundamente. Que nem todos os seres são capazes de fazer isso. Eu me sinto muito honrado de fazer essa pergunta para o senhor.
Em geral, temos fé e confiança nas 3 joias. No entanto, por favor, me diga como devo praticar os preceitos de tomar refúgio nas 3 joias como chefe de família, como um chefe de família. É claro que nós temos diferentes maneiras de levar a vida, conduzir a vida. Tem aqueles monásticos e aqueles que são chefes de famílias. Como quando alguém se torna monge ou monja, eles mudam de roupa. E externamente somos diferentes, mas internamente, na prática de bodhicitta e vaidade, não tem diferença. Aqui, sobre isso aqui, não tem muito a dizer. Devido à sua... ele está fazendo uma prece para a sua santidade. Eu sou de Gopalpur. Por favor, nos ensina sobre os infernos e karma. Que eu tenho dúvida. Então, Dalai Lama disse, eu não tenho muito, eu entendo que você tenha dúvida, mas o mestre Chandrakirti, quando ele comenta Vajubandhu, ele fala que tem um Monte Meru e tem os 4 continentes, mas eu assim não acredito muito nessa escrita de Vasubandhu no Abhidharma Koshakarita. Sobre o karma ou ações e resultados, com um coração sincero, se você ajuda os outros, será muito bom para você, mas se você engana os outros, isso aí vai ser muito negativo para você no final. Mas com um coração sincero e bondoso, não olhando para o seu ganho, isso será muito bom. Mas se você engana outras pessoas com motivação muito ruim, então o resultado será muito negativo para você. Da minha parte, eu medito sempre sobre a bodhicitta e a vaidade, e eu faço essa prática sinceramente, e por isso que as pessoas confiam em mim. Se eu tivesse que dar ensinamentos a você, mas na minha prática eu faço o oposto, mas na minha prática eu faço o oposto, então você não confiaria em mim, porque você diria assim, aquilo que ensina o Dalai Lama e aquilo que faz são 2 coisas completamente diferentes. Então, ele fica sentado num trono alto, falando mentiras. E assim, mas essas coisas podem acontecer com alguns lamas. Então, você tem sempre que checar que o lama, se as ações do lama combinam com aquilo que ele ensina. Se a ação do lama e os ensinamentos do lama são discordantes, então você pode não acreditar, não confiar no lama, nesse lama. Isso não é errado.
대다리나 남질레 참소몽다 gelmeçir 신둥에 바 차르주민 제숭바당 gelmen 지다리나 Não, a pergunta foi... 다 가다 니구디 동니 따와되면 Essa pergunta é sobre o treinamento mental. 다시 가고래. 차단 걸로 끼리 Sem a meditação da meditação sobre a vaidade, é muito difícil é quase impossível você eliminar o desejo e a raiva, porque o desejo e a raiva surge devido ao aferrar as coisas como elas tivessem uma existência intrínseca por si mesmas, por elas mesmas. A respeito do autocentrismo, você tem que pensar em ajudar as outras pessoas. Isso é como eu disse, como foi dito antes, é como equalizar você e os outros. Então, do mesmo jeito que eu não quero ser prejudicado, eu também não devo prejudicar as outras pessoas. Todos nós não queremos a felicidade, não queremos os sofrimentos, desde os pequenos insetos. E por isso, sempre procure de não prejudicar outras pessoas e outros seres. Mesmo os pequenos insetos, você tem que evitar de prejudicar eles, fazer mal a eles. Essa é a prece das palavras da verdade. Honrando e invocando a grande compaixão das três joias, ó Buda e os ensinamentos e a comunidade espiritual, ó Buda, Bodhisattvas e discípulos do passado, presente e futuro, tendo qualidades notáveis e imensuravelmente vastas como o oceano, que consideram todos os seres sencientes desamparados como seus filhos, únicos filhos, por favor, considere a verdade de minhas súplicas angustiadas. Essa prece foi composta por Sua Santidade Dalai Lama. Os ensinamentos completos de Buda dissipam a dor da existência e a paz centrada em si mesmo. Que esses ensinamentos desabrochem, espalhando prosperidade e felicidade por este mundo vasto. Ó detentores do Dharma, eruditos e praticantes realizados, que vossas dezenas de práticas virtuosas prevaleçam. Humildes seres sencientes, atormentados por sofrimentos sem fim, completamente supridos por ações negativas aparentemente intermináveis e terrivelmente intensas. Que todos os seus temores de guerra insuportável, fome e doenças sejam apaziguados, permitindo que respirem livremente em um oceano de felicidade e bem-estar, e particularmente as pessoas piedosas da Terra de Neve, que por vários meios são impiedosamente destruídos por hordas bárbaras do lado das trevas. Por favor, deixe o poder da sua compaixão surgir para conter rapidamente o fluxo de sangue e lágrimas. Aqueles objetos de compaixão que são implacavelmente cruéis, enlouquecidos pelos males da ilusão, destroem a si mesmo e aos outros de forma arbitrária. Possam eles alcançar o olho da sabedoria, sabendo o que deve ser feito e aquilo que deve ser abandonado, e permaneçam na glória da amizade e do amor. Que esse desejo sincero de liberdade total para todo o Tibete, que vem sendo aguardado há muito tempo, seja espontaneamente realizado. Por favor, concede logo a boa sorte de desfrutar a feliz celebração do governo espiritual com o temporal. Ó protetor Cenezino, cuide com compaixão daqueles que passaram por inúmeras dificuldades, sacrificando completamente suas vidas mais queridas, corpos e riqueza, para o bem de ensinamento dos praticantes do povo da nação e da nação. Assim, ó protetor Cenezino, assim o protetor Cerezingo fez vastas preces diante dos Budas e Bodhisattvas.
对，早上上学都是年代要为，很少好少都是啊。아당의 로야기 지금의 전주 섬세하다 동력이 따와서야 돼 니리신도 상무셨던 게 요래 저그 락제로 걸어야 나라 섬기 봐 미수도네 ben 좀시시시 때야지 세상 결혼즈 다 전주 섬세하다 동력이 따와서야 돼 그래서 또도 상무야 어떤 거래 그래서 Sua Santidade está falando para os meninos. Sua Santidade está falando para aqueles discípulos na frente. Através da prática, da minha prática constante de Bodhisattva e Vaseidade, você vai sempre me ver sorrindo. Isso... Então, se você mantém, isso não é uma questão de eu ser o Dalai Lama, ser diferente de vocês, mas através dessa prática, você também, sinceramente, e o desejo sincero de ajudar os outros, você também pode